Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida Marilu Martinelli, ela que é escritora, conferencista internacional, consultora em formação de educadores e gestores em valores humanos, professora convidada da PUC São Paulo, e hoje a querida Marilu vai falar sobre as máscaras do medo. Vamos lá? Vamos aprender com a querida Marilu Martinelli. E hoje tá bem friozinho aqui em São Paulo, né? E vamos lá nessas energias todas das irradiações desse nosso novo ciclo, em nome da força maior da luz. E amanhã eu tô aqui com a Jaqueline Diniz, ela vai estar falando sobre a contagem de Homer e a Cabala, tá bom? Esperamos vocês amanhã, então, às 5 horas da tarde, e vamos lá. E meus cachorros estão quitando. Eu tava dando um tempo para ver se eles paravam, mas eles não pararam. Então, teremos hoje trilha sonora dos bichos e vamos que vamos. Deve ser essa lua aí que tá super forte ainda, né? Nesse nosso processo de mudança e transformação na energia do nosso novo tempo. Cadê a querida Marilu Martinelli? Oi, Diego. Oi, Antônio Carlos, Ricardo Pastore, Paula, Vilma, Camila. Gratidão a todos vocês aí que estão com a gente nesta tarde friazinha. Afinal, chegou o outono, né? E vamos fazer o quê, né? That's ok. Vamos lá. Os lobinhos, pois é, os lobinhos estão com a corda toda mesmo. Você não tem noção. É que eles adoram esse tempo frio. Adoram, adoram. E aí que eles ficam. Quando um tá quieto, vai todo mundo atazanar em cima. Você imagina, né? Agora são 7, então, um sucesso. Mas agora eles ficaram quietinhos, olha que sucesso, ótimo. Para dar boas-vindas à querida Marilu Martinelli, que bom. Assim, sobre as máscaras do medo, é um assunto muito bom, né? Porque a gente tem muito medo como ser humano, né? Infelizmente. Então, na hora de tirar tudo isso, né? Ei, Marilu, tá boa, querida? Bem-vinda. Tudo bem, eu estou vendo aí a sinfonia canina. Pois é. Maior trilha sonora para você, olha só. Agora eles ficaram quietinhos para você poder falar. Olha que sucesso. Você vê? Tá vendo? Bastou a gente falar, eles, ó. É isso aí. Mas você sabe, eu abro a janela, porque eles ficam tudo embaixo da janela do meu quarto, né? É. E eu falo, eu vou trabalhar, agora vocês têm que, ó, ficar em silêncio. Geralmente eles me obedecem, mas hoje, eu não sei o que aconteceu, olha aí. Eu dei até um tempo para ver se eles paravam para poder entrar no ar, mas it's ok. Eu sei, porque eu digo, ela é sempre tão pontual e você não entrava, né? Aí, Não, não, quando tô eu vi o aqui, tô som, aqui. E aí, então vamos a lá, gente vai vamos falar falar sobre hoje. medo. Tá me Você ouvindo? sabe que a sua imagem estava. Estou lhe ouvindo Ah, perfeitamente. É que eu estranhei porque picotou e a sua ah. imagem sumiu assim. Mas Mas é agora porque o sinal da internet aqui no bairro tá bem ruim, já faz uns meses, entendeu? Então, e nessa hora de pico, né? Porque final de tarde parece que todo mundo no bairro, sei lá o que, usa. Então, tudo bem, a gente já aumentou. Eu tenho 100 mega de. Eu não entendo nada disso, mas eu tenho uma banda enorme para poder transmitir, receber, fazer tudo que a gente faz de informação a nível de internet, né? E às vezes fica assim mesmo, mas tá bom. Manda bala que é você, não, a convidada, é tudo seu. tá bom, meu amorzinho. Foi bem de Páscoa. Eu espero que os nossos amigos tenham ido bem de Graças a Deus. Páscoa, uma Páscoa abençoada, né? E que a gente precisa realmente renascer, É. sem dúvida. Engraçado, viu, Carmen? Eu até escrevi um artigo, botei no Face, no Instagram. Esse ano, as três grandes religiões abraânicas, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, coincidiram, né? Na mesma Foi, na mesma data. época. É, eu Eu acho vi. que é um bom sinal. É, Quem sabe olha. não apazigua, não é essas diferenças que não existem, Nossa, seria ótimo. na verdade, só na forma, no conteúdo é tudo a mesma coisa, né? É, Bom, querida, nós hoje vamos falar sobre o medo. sim. Por que eu achei oportuno
falar sobre o medo e suas máscaras. Porque nós estamos vivendo a civilização do medo. É. As pessoas se sentem ameaçadas, nós estamos com medo difuso, e não é só nós, brasileiros, não somos nós só. É o mundo. É O verdade. mundo está muito assustado. Porque É verdade. está sendo ameaçado de todas as maneiras possíveis, com insegurança social, com insegurança no trabalho, com insegurança nas relações. Eu não sei se vocês, nossos amigos, estão a par, mas corre nas redes sociais uma ameaça de um ataque em massa agora, no dia 20, aniversário da morte de Hitler. A coisa tão séria que o FBI vai colaborar com a polícia brasileira e de outros lugares do mundo diante de uma ameaça desse tamanho. Gente, eu não estou sabendo disso. Eu sei que é uma equipe e que é uma energia muito forte. Mas é uma coisa seríssima. Claro. Alguns núcleos foram detectados no sul do país. E nos Estados Unidos, segundo o FBI, parece que o FBI já, pelo menos um foco de um dos disseminadores deste horror, já foi identificado. Então, você veja, sabendo ou não, o inconsciente coletivo fica carregado dessas informações, dessa coisa doente. É doente mesmo. Não é? Porque, na verdade, o que é o medo? O medo é uma sensação. Você tem no seu cérebro, no córtex frontal, uma amígdala, que, aliás, existem as amígdalas em outros córtex, mas no frontal é onde você identifica as suas emoções, as suas sensações. E o medo, essa amígdala, ela é como uma sentinela, ela dá um alerta. Então, evidentemente que é importantíssimo que a gente tenha o medo como aliado. Aliás, a gente sobrevive esse tempo inteirinho, porque o medo pode ser um aliado. Por quê? Porque é ele que dá os primeiros sinais de que você tem uma ameaça à sua integridade física. Sim. Ou ele que te dá os primeiros sinais de que alguma coisa naquele ambiente não está bem. Mas ele pode ser seu aniversário. Eu costumo dizer, Carmen, queridos que estão nos ouvindo nesse momento e que depois nos verão pelos canais da Pax, eu acho que a antítese do amor é o medo, não é o ódio. Com certeza. O ódio é uma das máscaras do medo. Você sabe por quê? Porque o que o amor faz? O amor expande. O amor expande tanto que é capaz de nos ensinar a enxergar com os olhos do outro. Sim. A compreender seus pontos de vista, a compreender aquilo que formata, né? Todo o seu arcabouço de informação, a compreender como é que ele se coloca no mundo. E mais ainda, o amor nos permite, se nós deixarmos, que nós sintamos também com o coração do outro. Sim.
que a gente comece a perceber que o caminho do não julgamento, da compreensão, é sentir também com o coração do outro. Quando a gente se abre para isso, isso acontece. É quando você chega para mim e me conta uma coisa que te deu uma enorme alegria. E eu sinto com o seu coração. Por quê? Porque meu coração se abriu amorosamente para acolher o seu. E o que é que faz o medo? Ao contrário, o medo restringe. O amor expande e o medo restringe. E por que o medo restringe? Porque, assim como o amor nos ensina, como eu disse anteriormente, a enxergar com o olhar do outro e a sentir com o coração do outro, o medo contagia para nos afastarmos. O outro vira seu inimigo logo de cara. Então a vida vira o quê? Como um coliseu, vira uma arena, Sim. né? Onde você tem que ganhar na marra, senão você morre. E o seu instinto de sobrevivência fala tão alto que você não hesita em destruir aquele que é o seu contendor, que é a sua ameaça de morte naquele momento. Claro que eu estou usando um extremo. Mas o ódio é um subproduto do medo. Assim como o orgulho é um subproduto, é uma máscara do medo. Uma outra máscara é a prepotência. Uma outra é a arrogância. São máscaras que o medo usa para se camuflar, para se justificar. Ora, você tem alguns medos que vão crescendo de acordo com a educação que a gente teve. Isso é humano. Você tem um medo de não ser amado, por exemplo. Sim. Você tem um medo de não ser aceito, de não ser capaz, de não ser adequado. Você tem o medo do julgamento dos outros. Isso são medos flutuantes, vamos dizer assim. E, basicamente, você tem o medo de morrer. Por que a gente tem medo de morrer? Porque a gente tem medo de viver. O único ser da natureza que traz no olho, no olhar, o mistério da vida e da morte somos nós. Sim. Quando você olha para o bebê, ele já traz isso. Ele traz esse mistério, essa incógnita existencial. Ora, esse medo de morrer é uma forma, é uma máscara que o medo utiliza para que você não se lembre que você é eterno, não na forma, mas na essência. Sim. Que
na forma, você é transitório. Aí, o medo de viver alimenta o medo de morrer. E é tão engraçado, porque a gente diz assim, Nossa Senhora, eu podia morrer nesse momento, de tão feliz. Sabe? Ou você diz assim, lindo de morrer. Por que você não diz lindo de viver? Claro, sem dúvida. Que alegria que eu estou vivo, viva, porque eu estou vivendo esse momento lindo de viver. Não é? Sim. Mas isso são hábitos flutuantes que os medos flutuantes costumam evidenciar. Mas vamos às máscaras. A mentira é uma. Por que as pessoas mentem? Elas mentem porque elas não estão satisfeitas consigo mesmas. Então, elas contam vantagem, elas contam façanhas que fizeram, coisas extraordinárias, que elas gostariam realmente de ter vivido, mas o medo não deixou. Como ela precisa da sua aprovação, o que ela faz? Ela mente. Ou então, ela fez algo reprovável. Ela tem medo de enfrentar as consequências daquilo. O que ela faz? Mente. Ela mente para mim, para você, para as pessoas em geral, mas ela se esquece que ela está mentindo principalmente para ela. Claro, sem dúvida. E ela mente tanto para ela sobre a mesma coisa, muitas vezes, que vira uma verdade. Essa máscara do medo nos faz esquecer que a mentira tem perna curta, mas ela tem braços longos. Ela cria consequências para a nossa vida, quando você mente, e para a vida das pessoas sobre as quais você mentiu. A Jair, vista nas redes sociais, as fake news, né? Sim, absurdo. Destruindo vidas. Né? E quando você mente, você pensa que aquela mentira vai ficar ali. Mas não, ela repercute. E ela repercute através das redes sociais de uma maneira exponencial. Sim. Portanto, o medo se vale da mentira, começando porque nós temos medo de não sermos suficientemente interessantes, não sermos suficientemente importantes. Aí você inventa coisas sobre você. Mas o medo também se utiliza da máscara da mentira para se vingar de alguém. A máscara da mentira, ela é corrosiva. Por quê? Porque ela é o que inspira a calúnia, que é uma das coisas mais perversas que pode existir. Você destrói a vida de uma criatura na família dela, nas amizades, nos seus círculos de relações, no seu trabalho. Sim. Não é? Então, outra máscara terrível do medo é a agressividade. Você vai dizer, mas como assim? Claro.
Quem ama não agride ninguém. Quem ama desenvolve um olhar compassivo em relação ao agressivo. Sim. A agressividade é porque eu reconheço em você imediatamente um adversário. E antes que você me agrida, eu agrido você. Olha que coisa doente. Que é o caso daquelas pessoas que nas menores coisas cotidianas demonstram essa agressividade até com um olhar. Não é? Tem Sim. aquela piada, né, que você diz para uma pessoa, bom dia. E ela, bom dia por quê? Tem essa pessoa mesmo. É verdade, é Parece verdade. que quando você fala para ela, bom dia. Ela calada está, calada ficou. Essa agressividade do silêncio também é uma agressividade horrível. A gente acha que a agressividade é apenas agressividade física, um tapa, um escorregão ou agressividade verbal. Né? Não. Existe agressividade passiva. Sim. Essa é terrível. Outra máscara do medo é a prepotência. Você vai dizer, mas do medo? Claro. O prepotente se acha tão pouco, se cobra tanto, ele se acha tão insignificante, que ele se convence, através de humilhar o outro, de que ele é mais importante. Que é o caso daquele que diz, você sabe com quem você está falando? É o caso da gente dizer, sim, sei. De uma pessoa que precisa me humilhar para se achar importante. Uma pessoa que não sabe que tem a mesma origem cósmica que eu. Pois é. O prepotente é um infeliz profundo. Ele não reconhece nenhum dos próprios talentos, das próprias virtudes. Por quê? Porque ele está focado em diminuir os seus. Então, quando você demonstra um dos seus talentos, para ele é uma agressão insuportável. Sim. Como que você tem condição de deixar que aflorem os seus talentos e que eles sejam demonstrados nas suas palavras, nos seus gestos, nas suas atitudes, coisa que eles não conseguem fazer. Isso é uma máscara do medo. E o orgulho, então? O orgulho é um subproduto do medo e é uma das máscaras que ele mais gosta de vestir. Como ele tem muito medo que o outro não ache que ele seja alguém digno de atenção, que o outro não reconheça nele importância de alguma forma, ele tem necessidade de se convencer que o outro é inferior. Ele não precisa dizer. Ele olha para o outro com um certo desprezo. Sim. Ou até uma certa complacência.
como quem diz, coitado, ele é tão menos. O orgulhoso, ele vive uma contradição tremenda. Porque ele precisa demonstrar que ele está por cima da carne seca. Por quê? Porque ele se acha um nada. E o pretensioso é outra máscara do medo. Você já reparou que todo pretensioso ou pretensiosa paga mico? Porque ele passa ridículo. Claro. E ele não percebe. É. E quanto mais ele mostra o quanto ele é pretensioso, maior o mico, né? Maior. Sem dúvida. Essas máscaras se resumem na soma delas todas, que é a soberba. Olha, eu acho que o mal do século é a soberba. Ah, com certeza. Não é? Você mente com soberba. Você é pretensioso com soberba. Você é orgulhoso com soberba. Olha as máscaras vindo, não é? Por quê? Porque nós estamos sem identidade. Olha, numa civilização onde o visual, o externo, é o parâmetro, essas máscaras do medo, elas se evidenciam muito. Veja nas redes sociais, todo mundo é felicíssimo nas redes sociais. Reparou? Não é? Oh, Todo mundo tem muito dinheiro, todo mundo tem uma necessidade de ostentar, é. de mostrar uma vida que eu posso calcular que metade da população do planeta não tem acesso. Ou mais da metade. É. É como se você tivesse que o tempo inteiro que dizer ao outro dentro dessa arrogância vigente, não é? O quanto é difícil para você alcançar isso, que para mim, que estou lá mostrando e exibindo as minhas máscaras do medo, é tão fácil. Essas máscaras se acentuam porque nós vivemos também, Carmen, meus amigos, a supervalorização do mínimo. É. Entendeu? Um cara faz uma dancinha, de repente esse sujeito tem uma quantidade enorme de likes, monetiza essa dancinha e ele fica rico de uma hora para outra. Esse imediatismo contribui para que você alimente essa superficialidade e esse imediatismo, a supervalorização do mínimo. Amiga, isso fortalece demais as máscaras do medo. Sim. Demais. E aprofunda o abismo social. É verdade. É verdade. Não é? Por Oh, quê? Porque você não vai conseguir aquilo. Se é. aquele é um modelo ideal de vida,
você então, que vida você tem? E isso faz com que você desvalorize essa oportunidade maravilhosa que é a sua encarnação, é você viver. Que identidade você tem? Você tira uma foto, passa pelo filtro e você vira outra criatura. Você parece um boneco, ou aquela Barbie ou aquele Ken. Não é? Quem é você? E o grave é que essa falta de identidade, ela é individual, ela é social e cultural, amiga. Pois é. Nós estamos nos negando culturalmente. É. Eu não sei se você sabe, e os nossos amigos, mas eu vou compartilhar uma coisa bonita. Quando teve aqui aquela conferência internacional do meio ambiente, Sim. no Rio de Janeiro, aconteceu um fato mágico. Vieram representantes do mundo inteiro, evidentemente, não só autoridades que encabeçam, que dirigem nações, mas intelectuais, cientistas ambientais, antropólogos, biólogos, sociólogos, e convidaram também representantes das sociedades primevas, tipo assim, representantes de lideranças dos aborígenes australianos, Sim. dos norte-americanos, os xamãs norte-americanos, siberianos. E no caso do Brasil, um dos xamãs convocados foi o Sapaim. Sim. E representando o tripé da nossa cultura, que é o negro, o índio e o branco, representando a herança negra da nossa cultura, Mãe Estela, filha de mãe menininha do axé, do Ilê, axé ao Alfonjá. Eu não sei se as pessoas sabem, porque isso é pouco divulgado. Mãe Estela era extremamente culta. Ela não só conhecia da profundidade da sua tradição religiosa, mas a sua cultura iorubá. E era uma socióloga e era uma escritora muito talentosa, a ponto de ter ganho uma cadeira na Academia Baiana de Letras. O encontro de Mãe Estela com o Sapaim encantou essa representante da Unesco e pediu ao tradutor: eu quero saber o que eles estão falando. Por quê? Porque era perto da Floresta da Tijuca, tinha um jardim lindíssimo e ia à floresta. E eles dois, o Sapaí e Mãe Estela, trocavam informações sobre cada flor, cada erva, cada gramínea, cada raiz, dizendo para que usavam nos seus rituais sagrados, para que cura aquilo era indicado, a cura de que doença, de que estado d'ânima. E essa mulher ficou com os olhos cheios d'água e disse: que pecado contra a humanidade perder esse conhecimento. Claro. Agora, se você é um povo que não tem identidade cultural, você acha que isso é um conhecimento menor.
Mas Por quê? você vê que hoje a ciência está voltando à fitoterapia, Pois a Ayurveda, que você conhece tão bem, tá? Sabedoria da medicina indiana, hinduísta, está todo mundo retornando às ervas, e é por aí mesmo, né? claro, sem dúvida. Porque a arrogância, que é o mal do nosso momento civilizatório, Sim. impede que a gente se humilde. O verbo humildar-se foi criado esse neologismo, perdão, pelo professor José Hermógenes. Eu acho Sim, claro. maravilhoso. Se humildar. Sim. Não é se humilhar, é se humildar perante um conhecimento, né? Perante a grandeza de alguém ou de alguma coisa. Para que vocês se aproveitem disso também. Para que você entre no banquete, né? Claro. Você não fique de fora. Impede que você valorize os saberes. Essas primeiras civilizações, essas primeiras culturas, são detentoras de um conhecimento extraordinário e das nossas primeiras tecnologias. Sim. É isso que a gente desconhece. Por quê? Porque não tem identidade cultural, como não tem identidade pessoal. É verdade. Tudo isso é causado porque essas diferentes máscaras do medo alimentam em nós pseudo-cultura, pseudo-identidade. Aí você vê muita gente dizer assim, eu sou o que eu sou, minha filha. Eu não mudo. Quem quiser que me suporte. Olha que arrogância, pouco inteligente, né? Claro. Porque ela não sabe que ela não sabe quem é, mas ela sabe. Eu sou assim. Quem quiser que me aguente. Ela nem sabe quem ela é. Portanto, a gente fala pouco da civilização do medo, dessas máscaras que a gente usa irresponsavelmente porque não as conhece como máscaras, subprodutos do medo. A resultante disso tudo, de ficarmos vestindo essas máscaras de forma não percebida por nós, é que você desvaloriza a vida. Sim. Porque você começa a ter muito mais medo da vida do que amor pela vida. É verdade. É verdade. A resultante disso é ela se espalha como uma impinge. Sabe o que é impinge? É aquele... Não? Impinge Não sei. é um vírusinho que fica na pele, uma larva, debaixo da pele, e vai se espalhando. Sei. Até se curava com violeta de genciana. Sei. A violeta Que é conheço. uma medicação ayurvédica, mas é uma medicação da homeopatia, que você... Muito antiga. Então, o que fazia o médico? Ele, com uma agulha, ele subcutaneamente injetava. Aí as pessoas ficavam com a... Geralmente isso dava na mão, dava na batata da perna, no pé. Sabe a larva migra, que é aquela larva que dá na praia pelas fezes dos cães, que fica na areia? Então, parecido com aquilo. Só que a larva migra, ela fica andando, migrando
também subcutânea, mas em linha reta. A impinge não. A impinge se expande. Por isso que eu disse que essas máscaras do medo se propagam rapidamente como um impinge. Sim. Quando você percebe, ela tomou conta da sua mão, da sua perna. Ela começa rouba, né? Começa uma coceirinha. É a mesma coisa. O hábito de mentir, o seu posicionamento orgulhoso, né? Prepotente, mentiroso, Sim. enganador, né? Invejoso. Ele vai crescendo e fortalecendo a soberba, que talvez seja a mais daninha de todas as formas de ilusão. Porque você se acredita tão melhor do que eu, tão mais inteligente, tão mais importante, tão mais culta. Sim. E isso, essas máscaras do medo que fortalecem a soberba, consequentemente, a ilusão, né, que você se referiu à cultura da Índia, a Maia, né? Me lembra agora Krishna. Krishna na Bhagavad Gita, ou seja, na Canção do Senhor, que é um texto incluso no Mahabharata, na grande Bharata, que era o nome da Índia, que é um dos textos mais maravilhosos que a humanidade já escreveu. Sim. Ele diz o seguinte: não maldiga Maia, porque a Maia criou a sua forma. Maia criou a natureza. Sem Maia, você não se reconheceria. Sim. Mas não se deixe identificar com Maia. Você não é Maia. A Maia se dissolve. A Maia, ela é uma projeção. Você não. Você é o eterno vivendo uma experiência passageira. É muito bonito, Sim. né? É lindo. É deslumbrante. É uma coisa de louco. Então, mas como a gente não tem identidade, e isso não nos é dado, infelizmente, nem na escola, nem na família, a família hoje deixou de ser aquele núcleo acolhedor, interdependente, amoroso. Sim. Não é? Hoje a família é o salve-se quem puder. É verdade. Não é? E além disso, a família, os membros não trocam mais amorosidade, nem falam uns com os outros das próprias dores, dos próprios sucessos, dos seus projetos. Cobram-se uns aos outros o tempo inteirinho. A escola, o que faz? Ela faz de você um adestramento. Ela não te educa, ela faz com que você entre em alinhamento. E se você sai daquele alinhamento proposto, você se destaca, a escola trata de te botar de novo no alinhamento. Porque esse tipo de educação é adestramento.
algo alimenta essa arrogância. É a falta de identidade, as máscaras do medo, a conexão com o ilusório, o imediatismo. Perceba como é difícil você encontrar alguém que você, olhando nos olhos dela, depois de você ter contado alguma coisa triste que aconteceu com você, que os olhos dela não estejam mostrando enfado. Ela não vê a hora que você acabe a conversa. Ela quer se ver livre de você. Reparou? Já. Por quê? Porque ela não sabe ouvir o seu coração. Sentir com o seu coração. E sabe por que ela não sabe? Porque ela não ouve o dela. Ah, pois é. Está distante. Ela desaprendeu o que é sentir. Desaprendeu. Eu não sei se eu já disse aqui para você uma coisa que eu acho muito interessante, né? Nós estamos passando da era do ter para a era do ser e sentir. Sim. Graças a Deus. Mas isso está criando uma confusão danada. As pessoas ficam perdidas nessa salada, nessa feijoada, né? Das massas brasileiras. É verdade. Então, quando Descartes disse eu penso, logo existo, ele deveria ter dito eu penso, logo eu existo. Eu conjecturo. É ou não é? Mas eu sinto, logo eu sou. E existo. Sim. Né? Claro. Claro. Isso parece óbvio, evidente. Sim. Mas como a gente vive as máscaras do medo, inconscientemente, alguns até conscientemente, e fizeram aposta nelas. Isso é que é pior. Como quem diz, eu preciso criar uma casca grossa, uma armadura do material mais duro que possa existir, porque para poder sair nesta sociedade e ganhar dinheiro e ter respeito e ser alguém considerado importante, me destacar, eu preciso estar imune. Você nunca ouviu as pessoas falarem isso? Como que ele está dizendo? Uma verdade absoluta que ele consultou nos alfarrábios da sabedoria da humanidade. Esse cara está cantando um hino ao medo, né? Amiga, essa transição do penso, logo existo, para o penso, logo existo, e sinto, logo sou. Eu sou o que eu sou. Sim, amém. Amiga, as pessoas se esquecem. Eu sou o que eu sou. Foi dito por Deus. Lógico. Então começa a ser merecedor de dizer eu sou quem eu sou, o que eu sou. Sim. Que identidade? Primeiro, assumindo a sua identidade de aprendiz de você mesmo, de aprendiz do outro, de aprendiz da vida, de aprendiz da conexão
mente, alma, espírito e fonte de toda sabedoria, de toda luz. Essa conexão é um aprendizado. Hum, com certeza. Aí você vai construindo a sua identidade física, emocional, intelectual, psíquica e espiritual. Sim. E vai se capacitando para compreender a sua identidade cultural. Claro. Ó, tem 4 minutos, voou o tempo, gente. Não, significa que não está chato. Não, é que o assunto é muito bom e você é maravilhosa. Oh, meu amor, eu digo mesmo de você. Imagina. Mesmo. Você sabe que eu amo você. Eu também, eu amo muito você. Tamo junto nessa encarnação e nas E próximas. quantas outras que a gente já não teve, né? Ah, com certeza. Junto com o amado Mestre Eumória, Saint Germain e todo mundo, né? Nem fale, meu amor, nem fale. Nem fale. E não só sinto essa conexão tão forte com você, com o nosso trabalho que comunga, mas com sua família. Sim, Eu amo eles te vocês adoram. todos. Obrigada. Amiga, para finalizar nesse tempinho que nos resta, eu gostaria que essa conversa que nós tivemos hoje sobre as máscaras do medo, que às vezes, inconsequentemente, a gente veste sem perceber, Sim, ela levar-se a uma reflexão aos nossos amigos que estão nos acompanhando agora e os que vão nos ouvir depois. O quanto nós, irresponsavelmente, agredimos a nós mesmos, aos outros, vestindo sim, é essas verdade. máscaras. Claro, claro. E o quanto de desperdício desse tempo que nos cabe viver por não saber quem somos, por não construir conscientemente a nossa identidade. E, consequentemente, não conseguir enxergar e admirar a identidade do outro. É, pois é. Não é, Sim, amiga? A gente fala muito do companheiro, da companheira. O que é o companheiro e a companheira? É o que divide o pão. Companheiro. O que é o compadre? É aquele que você escolhe para dividir a paternidade. O que é a comadre? Quem você escolhe para dividir a maternidade. O que é o seu conviva? É quem você escolhe para dar vivas, para celebrar junto. Não é? sim, Portanto, amiga, essa civilização da soberba, alimentada pelo medo, ela está nos seus estertores. E uma maneira de suavizar o desligamento para que ela permita que mais rapidamente a civilização da luz, da verdade, do amor, da retidão e da não violência ganhe terreno. A maneira que a gente tem de ajudar é essa. Seja companheiro, celebre junto, ouça o coração do outro na sua dor e na sua alegria, e deixe que ele ouça o seu, na sua dor e na sua alegria.
ouvir o outro, ser companheiro, dividir o pão do alimento físico, o pão do alimento intelectual e o pão do espírito, o pão da vida, o pão que Jesus, na Santa Ceia, dividiu, o pão do seu infinito amor, é a proposta para arrancar as máscaras do medo. Não temer ser vulnerável, não temer sua fragilidade, porque senão você não vai aprender nem a construir a sua própria identidade, nem enxergar a do outro, nem a sua identidade cultural, nem espiritual, e muito menos será capaz de comungar, de deixar o outro amar você e de amar o outro. Vamos arrancar as máscaras do medo. Não diga nunca mais, eu não vou dar a parte fraca, eu não vou dizer que eu amo, porque aí a pessoa pega e monta em cima de mim. Isso é tão infantil, tão tolo, né? Só o grande mostra a sua fragilidade. Eu gostaria que tenha contribuído para que todos nós reflitamos como é que anda a nossa relação com o medo e com suas máscaras. Sim. Maravilhoso. Um beijo para você, meu amor. E um beijo para todos. Até. Amém. Obrigada, querida. Daqui 15 dias tem mais, muito mais. Obrigada, Marilu, gratidão eterna. Para quem está perguntando, a querida Marilu Martinelli mora em São Paulo. Ela é escritora, conferencista internacional, consultora de formação em educadora em gestores de valores humanos e professora convidada da PUC. O Instagram dela é Marilu Martinelli. O YouTube é Casa de Saberes. Casa de Saberes, tem vários vídeos. No Face é Filosofia e no YouTube é Ágora Rede de Saberes. Desculpa. Ágora Rede de Saberes. Ok. Ágora Rede de Saberes. Ok. Já escrevi aqui. Então tá, joia. Marilu, querida, gratidão. Uma ótima semana. Amém. Foi lindo como sempre. Tá bom? Obrigado, querida. Um grande beijo. Beijo. Gratidão. Namastê, família Pax.